Pra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Estou hoje com um visualzinho novo, tô adorando. Essa semana é Semana das Crianças e eu tenho uma relação muito afetiva, muito nostálgica com a minha infância. Eu realmente tive uma infância muito feliz, muito alegre, brinquei pra caramba. Eu sempre fui muito imaginativa e desde muito pequena eu sempre gostei muito de cinema, sempre gostei muito de teatro, eu sempre fui muito ligada à arte. Então eu resolvi trazer pra vocês 3 filmes que marcaram a minha infância. Eu fui uma criança que cresci nos anos 80 e pra quem gosta de Stranger Things, tem muita referência dos filmes dos anos 80, por isso que Stranger Things também se tornou super popular e as pessoas tiveram um sentimento muito gostoso em relação à série por conta dessa nostalgia dos anos 80. Vamos lá, sem mais delongas, eu vou falar os 3 filmes que marcaram a minha infância. Eu vou falar os filmes na sequência em que eles estrearam no Brasil, tá bom? O primeiro filme é ET, o Extraterrestre, o clássico, o filme que consagrou Spielberg como um dos maiores cineastas na época. Na época foi um dos filmes que mais arrecadou dinheiro de bilheteria, foi um sucesso estrondoso, rendeu 2 indicações ao Oscar pro Spielberg de melhor filme e de melhor direção, mas ele não levou. A princípio o ET era pra ser um filme sobre alienígenas malignos que invadiam a Terra e aí a trama ia ser em cima disso. Só que aí depois de um tempão o Spielberg trabalhando em cima dos roteiros, dos bonecos dos ETs, ele resolveu mudar de ideia. E aí virou uma espécie de drama familiar em que um ET fica perdido na Terra e ele tenta, durante o filme todo, voltar pra casa. Essa é a história, basicamente. E é um filme que me traz muita nostalgia, a música, os personagens. Quando eu fui rever agora, você vê como era, assim, frágil. Tanta coisa era frágil, sabe? Em termos de tecnologia, porque não tinha essa tecnologia toda que a gente tem agora. Então você vê várias falhas, várias coisas que são meio toscas até. Mas é muito legal, porque a gente vai acompanhando a história do cinema, como a tecnologia foi evoluindo e como as coisas foram se modificando, né? Muito legal ver. E esse ano faz 35 anos de ET. Ganhou, inclusive, uma cópia remasterizada, então é possível ver o filme com mais cenas, né? Com cenas que não entraram na versão original e ainda com uma qualidade melhor. O segundo filme nostálgico dessa lista é A História Sem Fim, que é um filme que estreou no Brasil em 1984, 2 anos depois de ET. É um filme que é baseado num livro que chama A História Sem Fim, do Michael Ende. Ele foi dirigido pelo diretor alemão, que eu vou colar aqui porque eu não sei falar o nome dele, que chama Wolfgang Petersen. E esse foi o primeiro grande sucesso alemão no cinema. A História Sem Fim é basicamente a história do Bastian, que é um garoto que sofre bullying na escola, e aí um dia ele tá fugindo de uns garotos do colégio pela rua, acaba entrando numa biblioteca, ele vai se esconder dos garotos dentro de uma livraria. Aí nessa livraria ele pega um livro que chama A História Sem Fim, e aí ele resolve começar a ler esse livro. Era meia-noite na floresta uivante. O vento sibilava sobre as copas das árvores seculares. Subitamente, algo enorme colidiu e ressoou através da floresta misteriosa. Quando ele começa a ler esse livro, a história real, do mundo real, enquanto ele lê o livro, vai se fundindo com a história do livro. É uma história de fantasia, que ele vai adentrar no reino de fantasia, que é o reino do livro lá que ele tá lendo. E ele tem que salvar a Imperatriz Menina que tá doente. E aí tem toda uma história. Fizeram História Sem Fim 2, fizeram História Sem Fim 3, mas eu acho que o 2 e o 3 não é bom, eu não gosto. Eu até conversei com o Baú quando a gente se encontrou, que ele reviu o filme e ele acha hoje em dia o filme ruim. Mas eu não consigo classificar como ruim. Eu só acho que era feito de um outro jeito, outra tecnologia, outra maneira de filmar. E esse ano foi lançada também uma cópia remasterizada desse filme. E então dá pra ver esse filme numa versão mais tratada, mais cuidada, mas eu acho que ele não tem cenas adicionais em relação ao original. E por último, Labirinto, a Magia do Tempo, que é o filme que eu mais tenho carinho dos 3.
e é um filme que estreou em 1986. A direção desse filme é do Jim Henson. Esse cara criou os bonecos dos Muppet Babies e ele também era manipulador dos bonecos. Você que não nasceu nos anos 80, que não é dessa geração, eu vou deixar aqui quem são os Muppets, pra vocês saberem quem são. E esse filme é estrelado pelo David Bowie, pela Jennifer Connelly. E eu tenho uma relação muito forte com esse filme por dois motivos. Primeiro, que esse filme começa com a Jennifer Connelly ensaiando para uma peça de teatro. E esse filme também é com David Bowie, que eu tenho uma relação emotiva com ele, emocional, por conta do meu pai, que sempre escutou bastante David Bowie. A Jennifer Connelly tem um personagem que chama Sarah, e ela começa o filme ensaiando uma peça de teatro, e essa peça é a partir de um livro chamado Labirinto. E ela chega em casa toda molhada de chuva, porque ela perde o horário para chegar em casa, e os pais dela estão saindo para ir para um jantar, e ela tem que cuidar do irmãozinho mais novo, e ela fica puta da vida, adolescente que não quer saber de nada, e ela fica puta e ela não quer cuidar daquela criança. Aí a criança não para de chorar, o bebezinho não para de chorar, não para de chorar, não para de chorar, e aí ela lembra das falas do personagem dela da peça, que tem uma relação com o Rei dos Duendes, que é um reino da fantasia, e ela clama pro Rei dos Duendes pra levar aquela criança pra longe dela. Rei dos Duendes, Rei dos Duendes, por favor, leve essa criança pra bem longe daqui. E aí quando ela sai do quarto, ela não ouve mais o choro do bebê, o irmão dela tinha ido embora. O Rei dos Duendes rapta o irmãozinho dela, e aí quem faz o Rei dos Duendes é o David Bowie. You're the Goblin King. I want my brother back, please, if it's all the same. What's said is said. O David Bowie, ele também foi responsável pela composição de algumas músicas da trilha sonora. E na época esse filme não teve nenhum sucesso de bilheteria, ele foi um verdadeiro fracasso, mas depois de alguns anos ele foi considerado cult. E eu acho que vale pelo David Bowie, né, gente? Foi um puta artista, ele é maravilhoso. E essas foram as minhas memórias de infância. Eu queria saber, porque eu sei que aqui tem muita gente que é de outra geração depois da minha, e os filmes são outros, as referências são outras, mas quais são os filmes da infância de vocês? E eu vou ao longo dessa semana trazer outras coisas nostálgicas pra vocês, os meus livros de infância, vai ter vídeo poesia da Semana da Criança, porque embora eu não ligue pra datas, eu gosto muito de revisitar esse lugar da infância, dos nossos primeiros anos de vida. Muito do que eu sou hoje vem daquele momento da vida que um dia eu fui. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até aqui. Até a próxima. Um beijo, tchau e me sigam lá no Instagram. E vamos conversando aí nos comentários. Tchau!